E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos dar uma voltinha no túnel do tempo. Mas não em qualquer época, não. Preparem-se para uma viagem direto para a Segunda Guerra Mundial. Mas calma lá, que não vai ser só tiro, bomba e explosão. Vamos desvendar aquelas descobertas que rolaram nos bastidores da guerra, coisas que mudaram os rumos do conflito e moldaram o mundo em que a gente vive hoje. Imaginem só, segredos decifrados, tecnologias que parecem coisa de outro mundo e até mesmo descobertas sinistras que revelaram o lado mais obscuro da humanidade. É como se a gente estivesse abrindo um baú cheio de mistérios e reviravoltas da história. Então, preparem a pipoca e o guaraná, porque a aventura vai começar. Se você ainda não está inscrito, não vacila. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E a aventura já começa com um enigma daqueles. Imaginem só os nazistas, com seus uniformes impecáveis e planos mirabolantes, se comunicando através de mensagens codificadas. Era como se eles tivessem um código secreto inquebrável, um trunfo imbatível. Essa belezinha tecnológica era a Enigma, uma máquina de codificação que mais parecia um daqueles rádios antigos, sabe? A Enigma era mais complexa que receita de vó. Cada letra digitada podia ser alterada de tantas maneiras diferentes que era quase impossível decifrar o código. Era como tentar achar um trevo de 4 folhas em um campo de futebol. Só que o trevo ainda mudava de lugar a cada segundo. Os alemães estavam tranquilos, achando que ninguém ia desvendar seus segredos. Mal sabiam eles que, do outro lado do fronte, um time de mentes brilhantes estava trabalhando dia e noite para quebrar esse código. Em Bletchley Park, um lugar que mais parecia um colégio do que um QG secreto, gênios da matemática e da criptografia se reuniam para decifrar a Enigma. Era como um jogo de xadrez em escala global, com vidas em jogo a cada jogada. E no centro dessa força-tarefa estava ele, o gênio incompreendido Alan Turing. Turing, com sua mente visionária, desenvolveu uma máquina capaz de fazer cálculos complexos numa velocidade absurda, uma verdadeira precursora dos computadores que a gente usa hoje. Essa máquina, que mais parecia um daqueles painéis de fios de filme de espionagem, foi batizada de Colossus. A Colossus, junto com a inteligência e a persistência da equipe de Bletchley Park, conseguiu o que parecia impossível: decifrar a Enigma. A partir daquele momento, os aliados podiam interceptar as mensagens secretas dos nazistas, descobrindo seus planos e se antecipando a cada movimento. Imaginem a cara dos generais alemães quando perceberam que seus planos estavam sendo lidos como bula de remédio. Era como se os aliados tivessem um pombo-correio dentro do QG nazista. A quebra da Enigma foi um gol de placa na guerra, ajudando a virar o jogo a favor dos aliados e salvando um montão de vidas. Mas essa descoberta não ficou presa no passado, não. A história da Enigma e de Alan Turing é um lembrete do poder da inteligência humana, da persistência e da importância de trabalhar em equipe. E o mais legal é que essa história abriu caminho para o desenvolvimento da computação moderna, impactando diretamente o mundo em que vivemos hoje. É ou não é incrível como um código secreto pode ter mudado o rumo da história? E se a Enigma era um segredo a ser desvendado, o Projeto Manhattan era outro guardado a 7 chaves. Imaginem só, no auge da guerra, cientistas brilhantes, mentes que poderiam ter mudado o mundo para melhor, reunidos em um projeto ultra-secreto. Mas o objetivo não era criar um carro voador ou algo do tipo, era construir uma arma. E não era qualquer arma, era a bomba atômica. Em um laboratório secreto no meio do deserto do Novo México, o Projeto Manhattan reunia mentes brilhantes como Robert Oppenheimer, Enrico Fermi e Niels Bohr. Eles trabalhavam sem parar, movidos pela urgência da guerra e pela crença de que estavam criando uma arma para acabar com todas as guerras. A cada cálculo, a cada experimento, a sombra da bomba atômica se tornava mais real, mais assustadora. O Projeto Manhattan era como uma corrida contra o tempo, uma busca frenética pelo poder da fissão nuclear.
E essa busca culminou em um evento que mudaria o curso da história, o teste Trinity, a primeira explosão nuclear da história. No dia 16 de julho de 1945, o deserto do Novo México foi iluminado por um clarão nunca antes visto, uma explosão que vaporizou tudo em um raio de quilômetros. A equipe do Projeto Manhattan havia liberado o poder do átomo, e o mundo jamais seria o mesmo. A euforia da descoberta científica logo deu lugar à sombra da destruição. A bomba atômica, antes uma teoria, agora era uma realidade aterrorizante. E essa realidade se abateu sobre o mundo com toda a sua fúria em agosto de 1945, quando os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. As imagens das cidades devastadas, o sofrimento inimaginável das vítimas, o horror da radiação, tudo isso chocou o mundo. A era atômica havia chegado e com ela a sombra da aniquilação nuclear. O Projeto Manhattan, que começou como um esforço para vencer a guerra, deixou um legado complexo e controverso. A bomba atômica se tornou um símbolo do poder destrutivo da humanidade, um lembrete constante da fragilidade da paz. Mas o legado do Projeto Manhattan vai além da bomba. A pesquisa em física nuclear, impulsionada pelo projeto, abriu caminho para avanços na medicina, na energia nuclear e em diversas áreas do conhecimento. O Projeto Manhattan é um capítulo sombrio da história, mas também um lembrete da nossa capacidade de criar e destruir, de inovar e de causar sofrimento. É um chamado à reflexão sobre as consequências da ciência, sobre o poder da tecnologia e, acima de tudo, sobre a importância da paz. Afinal, em um mundo com armas de destruição em massa, a única guerra que podemos vencer é a luta por um futuro sem guerras. Capítulo 3. A Muralha Invisível. Radar e a Batalha dos Céus. Enquanto bombas explodiam e códigos eram decifrados, uma nova batalha se desenrolava nos céus da Europa, a Batalha da Grã-Bretanha. Imaginem só: nuvens escuras, o barulho ensurdecedor dos motores, caças cruzando os céus em combates aéreos de tirar o fôlego. A Luftwaffe, a poderosa força aérea alemã, lançava ataques implacáveis contra a Grã-Bretanha, buscando a todo custo dominar os ares. Mas os britânicos tinham um ás na manga e o radar. Essa tecnologia, que parecia coisa de outro mundo na época, permitia detectar aviões inimigos a quilômetros de distância. Era como ter olhos que enxergavam através das nuvens, um sistema de alerta antecipado que se mostraria crucial para a defesa da Grã-Bretanha. O radar funcionava como um eco, ondas eletromagnéticas eram emitidas, e quando essas ondas encontravam um obstáculo como um avião, elas eram refletidas de volta para a antena. Era como um jogo de ping-pong invisível, com ondas eletromagnéticas indo e voltando, revelando a posição dos inimigos. Com o radar, os britânicos podiam direcionar seus caças com precisão, interceptando os bombardeiros alemães antes que eles chegassem aos seus alvos. Era como se os britânicos estivessem jogando um jogo de xadrez, enquanto os alemães jogavam damas. A Luftwaffe, pega de surpresa pela precisão da defesa britânica, sofria pesadas baixas. O radar se tornou a muralha invisível da Grã-Bretanha, um sistema de defesa implacável que ajudou a frustrar os planos da Luftwaffe e a garantir a vitória na Batalha da Grã-Bretanha. Essa vitória foi um ponto de virada na guerra, mostrando ao mundo que a Alemanha nazista não era invencível. Mas o impacto do radar foi muito além da Segunda Guerra Mundial. Essa tecnologia revolucionou a navegação aérea e marítima, tornando as viagens mais seguras e eficientes. O radar também abriu caminho para o desenvolvimento de outras tecnologias, como o forno de micro-ondas. Acreditem se quiser, o radar é um exemplo de como a necessidade é a mãe da invenção. Em tempos de guerra, a busca por novas tecnologias se intensifica, e o radar é um dos frutos mais importantes dessa busca. Essa invenção, que ajudou a salvar a Grã-Bretanha da Luftwaffe, continua sendo utilizada até hoje,
mostrando como a inovação pode surgir nos momentos mais inesperados. Capítulo 4. As sombras do mal, revelando o horror dos campos de concentração. Enquanto a guerra se aproximava do fim, um capítulo sombrio da história da humanidade era revelado ao mundo: os campos de concentração nazistas. Imaginem só, a alegria da vitória se transformando em horror e incredulidade à medida que os aliados libertavam os prisioneiros e descobriam a verdadeira extensão das atrocidades cometidas pelos nazistas. Os campos de concentração, como Auschwitz-Birkenau, Dachau e Treblinka, se tornaram símbolos do ódio, da barbárie e da crueldade humana. Milhões de pessoas, incluindo judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová e opositores políticos, foram aprisionadas, torturadas e mortas nesses campos de extermínio. As imagens dos campos libertados chocaram o mundo. Corpos esqueléticos empilhados, câmaras de gás, fornos crematórios. Era como se o próprio inferno tivesse se instalado na Terra. Os relatos dos sobreviventes, marcados para sempre pelo trauma e pela dor, revelavam a face mais cruel do regime nazista. Os campos de concentração nazistas foram o resultado de uma ideologia doentia, baseada no ódio, na intolerância e na busca por uma suposta pureza racial. Os nazistas, com sua máquina de propaganda e terror, conseguiram transformar seres humanos em monstros, capazes das maiores atrocidades. A revelação dos campos de concentração foi um choque de realidade para o mundo. Era impossível ignorar a barbárie que havia acontecido. Era preciso confrontar o mal em sua forma mais pura. O julgamento dos criminosos de guerra nazistas em Nuremberg marcou o início de um longo processo de justiça e reparação. Mas o legado dos campos de concentração vai muito além da justiça. É um lembrete constante da importância dos direitos humanos, da necessidade de combater o ódio e a intolerância em todas as suas formas. É um chamado à ação para que jamais esqueçamos as vítimas do Holocausto e para que lutemos por um mundo mais justo e humano. A memória do Holocausto é uma ferida aberta na história da humanidade, um lembrete constante da nossa capacidade para o mal, mas também é um chamado à esperança, um apelo para que aprendamos com o passado e construamos um futuro onde o respeito, a tolerância e a compaixão prevaleçam. Capítulo 5. Da guerra para as estradas. A revolução dos caminhões de carga. Enquanto a batalha corria solta em terra, mar e ar, uma revolução silenciosa acontecia nos bastidores da guerra. A evolução dos caminhões de carga. Pode parecer estranho, mas esses veículos robustos, que antes eram usados principalmente para transportar mercadorias, se tornaram peças-chave na engrenagem da guerra. Imaginem só, exércitos gigantescos, com milhares de soldados, precisando se mover rapidamente de um ponto a outro, levando consigo toneladas de suprimentos, armas e munições. Era uma baita missão que exigia veículos potentes, confiáveis e capazes de enfrentar os terrenos mais desafiadores. Os caminhões de carga, antes deixados de lado, se tornaram os burros de carga da guerra. Eles transportavam de tudo: alimentos, medicamentos, combustível, tanques, canhões, peças de avião. Sem os caminhões, os exércitos ficariam parados, impossibilitados de lutar. A necessidade de atender às demandas da guerra levou a uma evolução acelerada na indústria automobilística. Os caminhões se tornaram maiores, mais potentes e mais robustos. Novas tecnologias, como a tração nas 4 rodas e os motores a diesel, foram desenvolvidas para enfrentar os desafios do transporte de guerra. Os Estados Unidos, com sua poderosa indústria automobilística, se destacaram na produção de caminhões de guerra. Veículos como o lendário Jeep e o robusto caminhão GMC CCKW se tornaram ícones da Segunda Guerra Mundial, símbolos da capacidade industrial americana.
Mas a revolução dos caminhões de carga não se limitou aos campos de batalha. Após a guerra, esses veículos versáteis e resistentes encontraram seu lugar na reconstrução da Europa e no boom econômico do pós-guerra. A demanda por transporte de mercadorias explodiu e os caminhões estavam lá para atender a essa demanda. A indústria de caminhões, impulsionada pela guerra, se modernizou e se expandiu, criando novos empregos e impulsionando o crescimento econômico. Os caminhões, que antes eram vistos como meros veículos utilitários, se tornaram símbolos de progresso e desenvolvimento. A história dos caminhões de carga durante a Segunda Guerra Mundial é um exemplo de como a necessidade pode impulsionar a inovação. Os desafios da guerra levaram a avanços tecnológicos que moldaram a indústria automobilística e transformaram o transporte de mercadorias, deixando um legado duradouro que podemos ver até os dias de hoje. E assim termina nossa jornada pela Segunda Guerra Mundial. Um conflito que deixou cicatrizes profundas no mundo, mas que também nos ensinou muito sobre a capacidade humana para o bem e para o mal. Vimos como a busca pela vitória levou a descobertas incríveis, algumas que mudaram o rumo da guerra, outras que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Da quebra da Enigma ao horror dos campos de concentração, da bomba atômica à revolução dos caminhões de carga, cada descoberta é uma peça do quebra-cabeça da história, um lembrete do passado que jamais podemos esquecer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre história e descobertas fascinantes. Até a próxima!